Então, o que eu quero dizer com esse termo? Embora a igreja ela é perfeita, porque ela é um projeto de Deus, embora a igreja seja um projeto divino, e eu realmente acredito nisso, que a igreja é um melhor lugar para a gente estar, para a gente criar nossos filhos, tenho falado sobre isso aqui com vocês, mas ao mesmo tempo que ela é perfeita, ela é imperfeita. Por que imperfeita? Porque ela é formada de gente, ela é formada de pessoas, e as pessoas são falhas, né? As pessoas são imperfeitas. Então, quando eu digo a palavra aqui, a igreja imperfeita, não estou referindo a Deus, a Jesus, eu estou dizendo a nós, humanos, que formamos essa igreja de Cristo, esse corpo de Cristo. Então eu me refiro o termo aqui a pessoas, né? A pessoas imperfeitas. Uma vez eu conversava com alguém sobre esse assunto, ele disse assim: pastor, se eu entrar numa igreja perfeita, eu vou estragar ela, ele falou, porque eu sou imperfeito. Eu falei: é isso mesmo, essa é a ideia. Se você falar, eu quero uma igreja perfeita, você entrou ali, você estragou, né? Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Então, eu sei que tem muitas pessoas desanimadas com a igreja, pessoas desigrejadas, pessoas desiludidas, decepcionadas, mas é porque está errado a ideia da igreja. Ela acha que a igreja é um lugar perfeito, ela acha que a igreja ela não vai ter problema, ela acha que na igreja ela não vai ter decepção, ela acha que na igreja é um lugar que está tudo mil maravilhas, aí ela vai se decepcionar. Por que decepcionar? Porque ela vai lidar com gente, ela vai lidar com pessoas, e as pessoas, irmãos, elas são falhas, são fracas, são humanas, são limitadas. Então, se a gente vê na Bíblia, por exemplo, vamos ler a Bíblia lá, veja na Bíblia tanto que fala de coisas imperfeitas. A Bíblia fala, por exemplo, de uma passagem que Barnabé e Paulo tiveram uma discussão, porque um queria levar João Marcos e outro não queria, e diz que eles tiveram tal desavença, você imagine isso, tal desavença que vieram a se separar. Ou seja, se Paulo, que é Paulo, se Barnabé, que é Barnabé, tiveram uma desavença, irmãos, imagine nós, hoje aqui. Quando você vê as cartas de Apocalipse, igreja de Laodiceia, igreja de Esmirna, tem igrejas que têm elogios, tem igreja que tem críticas, porque a igreja é imperfeita, a igreja é humana, ela é feita de pessoas, o ser humano ele é instável, às vezes ele está morno na fé, como aquela igreja de Laodiceia, morna. Não é a igreja que é morna, é as pessoas que são mornas. A igreja é cimento, não é isso que eu estou falando. Então, quando a gente vai lendo a Bíblia, você vai lendo ali as cartas de Paulo, você vai vendo gente complicada. Tem um texto que Paulo fala assim: não herdarão o reino dos céus. Ele fala assim, os beberrões, os idólatras, e aí ele fala assim lá no final: tais fostes alguns de vós, Ou seja, pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão em recuperação. Alguém diz que a igreja é um hospital, pessoas que estão em processo de serem melhores, pessoas que estão num processo de serem santos. Sabe o que é santo? A gente fala santo, a gente lembra aquela imagem da igreja católica, que é um santo assim, um canonizado. Mas se você entender a palavra santo na Bíblia, não é isso. Santo é separado. É você é uma pessoa que foi separada, você foi escolhido, você agora adora a Deus, você é santo. Paulo usa assim: saúdo os santos da igreja tal, ou seja, saúdo aqueles que são escolhidos, são separados. Não é perfeição, não é perfeição. A ideia de canonização, é um santo, essa ideia não é uma ideia bíblica. Sabia que você pode saudar o seu irmão, falar: ô santo, ô varão, tem gente que faz esses um evangeliquez, fala santo varão, não é errado, ele é um santo sim, mas santo no sentido correto da palavra, escolhido por Deus, separado por Deus. Mas uma pessoa que tem falha, uma pessoa que é humana, uma pessoa que decepciona, é decepcionado, que fere, é ferido. E por isso, gente, o Data Show aqui vai ter que ser por vocês aí, tá?
Quando eu fizer aqui, vocês vão para frente aí. Olha lá, passa para frente. Mais uma. Vai. Olha o texto que eu coloquei na tela. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Gente, se Paulo disse isso aqui, por que ele disse isso? Possivelmente porque tinha pessoas ali naquela igreja de Colossos, na região de Colossos, pessoas com problema, queixa, um com o outro, dificuldade. Então ele diz, olha, suportai-vos, perdoai-vos, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Processo de amadurecimento. Às vezes a gente tem uma ideia errada, que é assim, aceitei Jesus, fui lá no apelo, ou me batizei, dia do meu batismo, o pastor cantou uma música lá, dia feliz, tão feliz, agora minha vida mudou. Será que mudou? Gente, está começando ali uma nova vida, é só o começo. É um processo de santificação. Não significa que você agora foi batizado, nasci de novo. Meu amigo, tem uma longa história pela frente. É um processo, né? Enquanto você estiver aqui nessa terra, você está em processo de santificação, né? Você passou por uma outra fase chamada justificação. Há 3 processos: justificação, santificação e glorificação. Justificação é o nosso passado. Deus nos justificou, nos perdoou. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Segundo processo, santificação, todo dia. E o terceiro ninguém quer passar, né? Que é a glorificação, é morrer e ir para o céu. Então ninguém quer. Mas o segundo, todo mundo está passando. Santificação. Pastor, mas eu tenho 15 anos de convertido. Meu amigo, você está na mesma fila. Você está em processo. Todo dia. Falei aquilo que eu não devia, discuti como falei, exagerei, gritei na minha casa, né? Só Deus sabe quem a gente é em casa, né? Aqui na igreja todo mundo tem cara de santo, roupa de santo, todo mundo é bonitinho, todo mundo é calmo, mas em casa vira aquele forféu, né? A gente grita, a gente briga, a gente estoura. Por quê? Porque em casa a gente tira as máscaras, né? Tanto a máscara do Covid, quanto a máscara, né, da falsidade. Então em casa a gente fala o que pensa, xinga, estou chateado, estou nervoso, pronto. E lá nós somos o quê? O eu mesmo, o eu real. Eu sou o verdadeiro Daniel na minha casa, cheio de humanidade, mas Deus me ama assim, Deus me fez assim, e Deus está me transformando todo dia numa pessoa melhor, não é? Os frutos do Espírito, todo dia, buscando melhorar, o amor, a alegria, domínio próprio. Mas irmãos, acabados? Jamais, né? Não somos acabados, não somos uma obra acabada. E Paulo, no nosso texto hoje, no tema, Paulo vai falar sobre maturidade espiritual, né? O texto que nós lemos aí no começo da pregação fala isso: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque são carnais. Ou seja, Paulo está falando aqui para eles, irmãos, volta 1, tá? Paulo está falando aqui para eles que os crentes de Coríntios, eles eram imaturos espiritualmente, né? Por que imaturos? Primeiro aqui porque, vamos entender o texto, ele dava leite para eles, né? Dava leite, olha o versículo 2, leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido. Você já teve um bebezinho em casa? O que aquele bebezinho vai comer em casa? Leite, não é? Leite materno. Depois que ele vai ficando mais velho, um aninho, eu não sei, eu não me lembro mais quando foi com Samuel, quanto tempo de vida, você entra com o alimento sólido. Depois de alguns meses, você entra com o alimento sólido. Por quê? Porque tem que ter um desenvolvimento do seu próprio estômago do bebê, é um processo de crescimento. Então, Paulo diz aqui que esses crentes em Coríntios, eles eram o quê? Carnais, eles estavam ainda tomando leite, eles estavam ainda no início da fé,
eles precisavam amadurecer, eles precisavam sair do berço espiritual, de crianças espirituais, para serem adultos espirituais, né? Eles precisavam não só ouvir a palavra de Deus, mas colocar em prática a palavra de Deus. Você acha que também não acontece isso aqui na IPI de Rondonópolis? Você acha que não acontece isso na igreja presbiteriana, na Assembleia de Deus, na metodista, na adventista? É lógico que acontece, não é? Por quê? Porque nós estamos nesse processo de maturidade, né? Nós temos que sair do berçário da fé e aprofundar mais na palavra de Deus, né? Errar é humano, irmãos, mas temos que olhar para os nossos erros e decidir amadurecer. O que é amadurecimento? Eu me lembro quando eu, recém-casado, eu comprei um carro. Comprei um carro, um Gol, uma boa compra. Tinha ar-condicionado, tinha um bom carro, acho que direção hidráulica na época, mas era 1.0. E a Bel reclamava muito desse carro. Porque esse carro na subida ele não sobe. Liga o ar, não sei o que, né, Lucas? Diz que reclamava do carro, porque o carro travava na subida. E Cuiabá tem umas ladeironas assim, e lá não dá para ficar sem ar, né? Aí ela reclamava que na subida o carro não subia, tinha que voltar para a primeira para a segunda. E ela queria um carro 1.6. Eu vi ela reclamando. Então eu falei, cansei de se reclamar, vamos comprar um carro 1.6. Irmãos, eu caí na besteira de comprar um carro importado, 1.6, não vou falar a marca, mas um carro importado, carrão, parece uma nave, mas ele era 1.6, fantástico, tal, mas importado. Irmãos, a primeira peça que eu fui trocar do carro, a peça já era mais cara que o carro. Aí, falei, o que eu fiz? Saí de um Gol, que eu trocava lá, era R$50 uma pecinha, e agora eu estou num carro importado, antigo, que era um carro usado de 10 anos de uso já, mas uma nave, mas aí um carro, uma bucha, como a gente fala, e agora o que eu faço com esse trem? Ou seja, tive que vender, perdi dinheiro, passei para frente, perdi uma grana no negócio, paguei um valor, vendi por muito menos, enfim. Resumindo a história, hoje, se você me perguntar sobre compra e venda de carro, eu já aprendi algumas coisas que eu passei, que de repente compensa você pensar em carros que têm manutenção mais barato, que tem peças mais em conta. Mas eu precisei o quê? Passar por essa experiência para amadurecer, para aprender. E assim é a nossa vida, irmãos. Tem coisas na nossa vida que se a gente não passar, a gente não aprende. E assim é a vida com Deus, assim é a vida com a igreja. A gente passa por situações na igreja, na célula, na família, de conflitos, a gente vai aprendendo a lidar. Você já vê aquela pessoa, você fala assim, essa pessoa tem que tratar ela assim. A outra célula, ele já é mais calado, tem que tratar daquele jeito. A outro já gosta mais de falar, já dá mais oportunidade para ele. Você vai sabendo lidar com cada perfil de pessoa, para que você viva em paz com as pessoas que estão à sua volta. Isso chama-se maturidade. E a carnalidade é ao contrário, é quando a gente fica causando contenda, fica causando briga, fica causando partido. Veja lá o versículo 3, passa para mim. Olha o que diz o versículo 3 e 4. Né? Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Ou seja, irmãos, o crente imaturo, em vez de ele construir pontes, ele faz abismos. Em vez de ele fazer amigos, ele faz adversários. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão com muita picuinha, confusão, briguinha, partidarismo. Um fala que é de Paulo, um fala que é de Apolo, um fala que é de Cristo. Ele fala, vocês são crianças, vocês são imaturos, vocês têm que amadurecer, vocês têm que parar de tomar leite e têm que praticar o que a palavra de Deus fala. Perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Parem de ficar puxando para o lado A, lado B.
Engraçado, outro dia eu estava lendo um comentário bíblico, na igreja de Coríntios tinha vários partidos políticos. Não é Calinca, não tem nada a ver com a Calinca não. Partido político, tinha o partido, era o PPP, Partido Partidário de Paulo. Aí tinha o PPA, é o Partido Partidário de Apolo. E eles ficavam, cada um com o seu partido dentro da igreja. Dentro da igreja. E Paulo fala, ei gente, não tem isso aqui não, aqui é um corpo, é uma unidade. Nós temos que andar na mesma fé, no mesmo objetivo, que é Cristo. Então, está relacionado, irmãos, essa questão de relacionamentos. Passa lá, o caso da Evódia e da Sintique. Olha o que diz Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente, até a palavra difícil, concordemente no Senhor. Quem que é a Evódia e a Sintique? Deixa eu explicar para vocês. Evódia e Sintique eram duas mulheres que tinham liderança na igreja de Filipos, tanto que aí fala que a mulher não pode ter liderança, olha aí, as duas mulheres líderes na igreja de Coríntios, e essas mulheres tinham nomes muito bonitos. Olha o nome, Evódia, quiser um nome para você quer, Letícia, uma sugestão de nome? Evódia, doce fragrância, tá? Fica a sugestão. Sintique, boa sorte. Então são dois nomes tão lindos. Olha, Evódia, doce fragrância, e Sintique, boa sorte. Só que olha o significado do nome delas, mas o significado era bonito, mas a prática delas era vergonhosa, porque elas estavam vivendo em briga. Quando a família da Sintique ia pregar, a família da Evódia não ia no culto. Quando a família da Evódia ia na célula, a família da Sintique não ia. Era assim. Elas estavam em pé de guerra, elas estavam ameaçando a saúde da igreja, e Paulo pede para elas pensar concordemente, ou seja, pensar em concordância, em unidade, que elas possam trabalhar em harmonia, que elas possam viver em paz. Você acha que isso também não existe hoje? Existe hoje, irmãos, eu não duvido, eu não sei, mas talvez tenha pessoas aqui que me assistem, que estão aqui no templo, que falam, se o fulano for lá na célula, eu não vou. Se eu ver o fulano na igreja, eu saio pela outra porta. Infelizmente, irmãos, isso aqui sempre existirá essas coisas na igreja de Jesus. Sempre existirá. Mas isso demonstra o quê? Imaturidade, carnalidade. Demonstra falta de maturidade para resolver. Irmão, se eu te magoei, me perdoa. Vamos esquecer isso aí. Deixa para trás. Para de remoer essa história. Porque quem perde, irmãos, é a unidade da igreja. Olha que bonito aqui, comunhão. Passa para mim. Vertical e horizontal. Se você olhar para a cruz de Jesus ali, você vai ver que ela tem uma haste vertical, a haste vertical, e ela tem uma haste horizontal, ou seja, a relação com Deus, ela passa por a relação vertical e a relação horizontal. Isso está na Bíblia. Quando você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, fala assim: não terás outros deuses, vertical. Não farás imagem, vertical. Não tomarás o nome de Deus em vão, vertical. Mas também tem mandamentos horizontais. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Ou seja, está relacionado eu e meu irmão. Ou seja, a fé, irmãos, não é uma fé vivida somente aqui no vertical, é uma fé vivida na horizontalidade. É uma fé vivida na comunidade, na igreja. Então, quando Jesus, inclusive, perguntaram para Jesus assim, qual é o principal mandamento? Jesus resumiu em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabou, está resolvido os 4 primeiros mandamentos e os 6 próximos mandamentos. Comunhão vertical e horizontal. Não tem como você dizer assim, eu sirvo a Deus sozinho em casa, não, me decepcionei com a igreja, vou viver sozinho. Não, tem que ter o horizontal, tem que ter a comunhão, tem que ter o relacionamento.
Pode passar. Nomes no livro da vida, ainda em Filipenses 4:3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, está falando das duas irmãs ainda, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Veja bem, o versículo 2 de Filipenses, eu estou usando dois textos, tá? Coríntios 3 e Filipenses 4. Filipenses 4:2 fala assim: rogo a Evódia e Sinti que pensem concordemente no Senhor. O verso 3 fala: peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha bem, escute aqui. O que Paulo está falando ali no texto? Que aquelas duas mulheres que tinham nomes bonitos, mas a vida estava feia, estava confusa. Mas essas duas mulheres, o que ele fala? Elas se esforçaram comigo no Evangelho, ou seja, eram mulheres abençoadas, mulheres de liderança, mulheres de fé, e o nome delas estava escrito no livro da vida. Você já pensou que tem gente que tem o nome escrito no livro da vida, mas assim, não vai querer ser vizinho daquele irmão, daquela irmã? A Evódia falava assim: Paulo, eu não quero ser vizinha da Cinti aqui no céu não, já basta da mesma igreja aqui na terra. Aí a outra dizia: Deus me livre, vizinha da Evódia no céu. Ou seja, elas vão para o mesmo lugar que é o céu, elas vão morar no mesmo paraíso, elas vão ser, os nomes delas estão no mesmo livro da vida, mas elas não têm comunhão aqui na terra, elas estão em pé de guerra aqui na terra. O fato de morarmos no céu juntos deveria nos ensinar a viver em comunhão na terra. Eu vou repetir: o fato de morar juntos no céu deveria nos ensinar a viver em harmonia nessa terra, em comunhão. A igreja deve ser uma réplica da igreja do céu, que vive em comunhão, vive em paz. E Paulo, pode passar, ainda em Filipenses, agora capítulo 2, Paulo pede paz: completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhai o mesmo amor, que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Irmãos, a igreja de Filipos era uma igreja que estava com partidarismo, tensões, a igreja estava ameaçada, a comunhão da igreja estava ameaçada. Evódia contra Sinti, Sinti contra Evódia. E sabe onde está Paulo? Sabe onde está Paulo? Paulo está preso. Paulo está preso. A carta de Filipenses é uma das cartas da prisão. E veja, imagine a cena: Paulo está preso, algemado, preso, e ele está preocupado com a Evódia e com a Sinti. Alguém disse para ele, falou: Paulo, as mulheres estão quebrando o pau lá na igreja, e ele está preocupado. Gente, o cara está preso, está preocupado. Vamos ter paz, gente, vamos ter paz na igreja, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, a igreja é perfeita, mas ela é imperfeita porque vocês estão aí dentro. Ele está dizendo: olha, vamos manter a unidade. Sabe o que ele fala ali? Ele fala assim: completai a minha alegria. Ou seja, faltava um pouquinho para a alegria dele ser completa. Qual que era esse pouquinho? Ter paz na igreja, ter unidade na igreja, ter amor na igreja. Ele falava assim: olha, eu estou feliz, eu estou preso, mas eu estou feliz porque eu estou preso por amor de Cristo. Essa carta de Filipenses é chamada carta da alegria. Ele fala: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Ele está alegre, mas ele está triste. Triste não porque está preso, triste porque tem duas irmãs, duas mulheres, irmãs que eu falo da mesma igreja, duas mulheres brigando, duas mulheres em guerra,
E o coração do apóstolo, faltava algo para a sua alegria ser plena. A igreja precisava ter paz. A igreja precisava ter paz. E Paulo, indo para o final aqui, Filipenses 2, pode passar 5, 7, Paulo dá o exemplo de Jesus. Ele preso, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, lidando com um problema de partidarismo na igreja, lidando com um problema de confusão na igreja, Paulo mostra qual o caminho a ser seguido. O caminho é olhar para Jesus. Paulo diz: olhem para Jesus, Evódia, Sintique, olhem para Jesus, aquele que, subsistindo em forma de Deus, ou seja, aquele que era Deus, mas que ele se esvaziou. O que é se esvaziar? Ele veio morar nessa terra, ele veio viver entre nós. Ele é Deus, Jesus, todo poderoso, mas nasceu numa barriga de uma mulher, se fez tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno para caber no ventre de Maria. Ele se fez pobre, nasceu num berço rude, foi envolvido com faixas. O rei do universo viveu como filho de um carpinteiro. Olhem para Jesus, ele diz. Jesus, quando nasceu numa família pobre, José e Maria, pobres. Ah, pastor, por que eles eram pobres? Porque diz que eles levaram uma pomba para entregar quando Jesus nasceu, porque não tinha nem como levar um cordeiro, porque não tinha dinheiro. Ele era tão pobre que nasceu num lugar emprestado, um barco emprestado para pregar. A sua entrada triunfal em Jerusalém foi um jumento emprestado. A última ceia no cenáculo foi emprestada também. E até o túmulo que ele foi sepultado foi dado por José de Arimateia. Você vai falar que Jesus era rico? Ele se desfez de tudo o que ele tinha, todo o seu poder, do que ele tinha no céu, da sua glória, e se fez humano pobre. Sabe por quê que ele fez isso? Para nos mostrar qual o caminho do Evangelho. É o caminho da renúncia, é o caminho da paz. Ele pegou uma toalha, lavou os pés dos discípulos e disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Paulo está mostrando que Jesus é o exemplo dos relacionamentos humanos. Paulo está mostrando que deve tirar o orgulho, a vaidade, e deve ser colocado o altruísmo, o perdão, a renúncia. Jesus é o exemplo para aquela igreja que sofre. E por último, pode passar, a recompensa de Jesus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui não fala o que Jesus fez, mas o que Deus fez por Jesus, pela sua obediência. O Pai o exaltou, o Pai deu um nome supremo, o nome de Jesus é um nome sobre todo nome, e todos vão se curvar diante do nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Irmãos, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual que é o princípio aqui? Todo que será humilhado será exaltado. Esse é o princípio de Paulo para a igreja de Corinto. O exemplo de Jesus. Se você se orgulha naquela briga que você está envolvido, se você quer sair daquela briga com direito, se você acha que é o dono da verdade, dono da razão, você está se orgulhando. E esse caminho é o caminho da humilhação.
Mas se você tem a humildade de dizer assim: eu dou um passo, eu perdoo, eu quero conversar, eu quero tratar, eu quero vir em paz. O que disse a Bíblia diz? Que depender de vós, tende paz com todos. Ah, pastor, mas a pessoa não quer, é outro problema, mas você pode dar um passo. Você pode desejar consertar essa mágoa. E aí Deus vai glorificar você. Deus vai exaltar você. Porque assim foi com Jesus. Assim Paulo nos ensina. Que é assim que acontece na vida espiritual. Deus honra os seus filhos que querem viver em paz. Deus também pode nos dar um nome especial, nos elevar, nos valorizar. Deus pode nos recompensar quando nós decidimos viver em paz com as pessoas, quando decidimos servir o próximo. Paulo está mostrando que o caminho excelente é o caminho do sentimento de servir o próximo. O sentimento, tende em vós o mesmo sentimento, esse sentimento que tem que ter em nosso coração, de servir as pessoas. Pode passar. Assim, irmãos, eu encerro essa pregação dizendo o seguinte: haver conflitos é natural. A igreja perfeita é imperfeita. Ah, pastor, eu nunca vou me decepcionar na igreja. Não pense isso. Talvez em qualquer momento alguém vai decepcionar você. Até eu, pastor, posso decepcionar você. Mas veja bem, a disposição de ceder, de perdoar, de andar uma segunda milha, de conversar, isso que é importante para nossas vidas, para a nossa igreja. Eu encerro com uma ilustração, que eu achei muito linda essa ilustração, e eu acho que, queria que você pensasse, pode voltar o texto antes, queria que você pensasse nessa ilustração. Imagine que eu desse um balão para você, Lucas, Rebeca, um balão inflável, você enchesse o balão, e dentro desse balão você colocasse o seu nome escrito, Lucas, dentro do balão, encheu, amarrou, Rebeca, assim por diante, cada um de vocês. A gente pegasse esse balão, joga para cima, Vrap, aí vai, joga, música, tuts, 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 joga música, vai. Aqueles balão misturou, né? Agora cada um tem que achar o seu balão. Aquela confusão, pá, pega o balão, aí vai. Aquela confusão, cadê o meu? Não é meu. Não é assim? Passa meia hora, ninguém achou ainda, porque o cara, tem gente que vai pegar o seu papel e vai esconder ainda, nesse que não acha mais o dele. Mas agora imagine assim, vamos voltar a cena, encheu o balão, colocou a mensagem, jogou para o céu, tuts, está lá, foi lá os balão, agora cada um, quando achar o balão de alguém, achar o nome, dá para a pessoa. Aí você pega, achei aqui, ô Lucas, seu, Rebeca, seu, rapidinho, todo mundo vai encontrar. Por quê? Quando a gente trabalha em unidade, rapidamente a gente resolve. Agora, quando a gente trabalha na disputa, ninguém se encontra. Irmãos, o versículo final. Melhor, vamos ler junto? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. O que adianta você conquistar uma cidade, como muitos conquistadores na história, mas não conseguia dominar o seu espírito? Melhor coisa, irmãos, é dominarmos a nós mesmos. Um dos frutos do Espírito chama-se longanimidade, domínio próprio.